Mas nessa aula de hoje, a gente vai ficar alternando entre os slides que a gente já viu e uma implementação daqui, deixa eu subir, de todas as partes do transform do zero, né? Do zero assim, nível PyTorch, para a gente fixar mais e entender como funciona debaixo do plano. O notebook está bem simples, mas ele está separado em módulos. Por exemplo, o Positional Encoding está definido como módulo naquela estrutura, né? O construtor aqui e a forward. Eu vou abrir aqui, a gente vai seguindo. Então, a primeira parte daqui, eu vou importar algumas bibliotecas, definir o dispositivo, mas para usar a GPU, e a gente chega aqui no primeiro módulo. Acho que vai dar tempo a gente ver tudo hoje. A gente considera que, antes disso, eu já tenha preparado um dataset, mas na frente também vou mostrar algumas implementações, mas vamos se preocupar aqui com a arquitetura. A primeira que a gente vê é o Positional Encoding, que é justamente essa parte de chega os embeddings de algum canto, uma sequência de embeddings, a gente pode imaginar que ela já esteja no tamanho de sequência fixa para facilitar, e a gente quer dar informação de posição a cada parte da sequência. Então, cada elemento vai ter sua posição. Como eu falei, são vários senos e cossenos, é determinístico, onde a entrada não é o embedding, é só a posição na sequência e a posição do elemento do vetor. Então, se você tem uma sequência lá de tamanho 50 no vetor de 512, então eu teria 50 vetores de 512, para cada um deles eu vou ter duas posições. Uma que vai ser essa, que é a maior vai ser o 50, que vai ser da sequência, e a outra que o maior vai ser o 512, que é justamente a posição no vetor, a dimensão. Então, para implementar isso, eu defino uma classe aqui no PyTorch, que vai herdar da module. A entrada para instanciar vai ser a dimensão do vetor. Nesse exemplo aqui eu coloquei 32, o vetor de digitação é 32, e o tamanho máximo de 5.000. Isso aqui é meio que um padrão. Aí eu inicializo aqui o positional encoder todo com zeros. Ele vai ter esse tamanho. Max length seria os 5.000 e o demodel 32. E a gente vai fazer um arrange aqui, que vai de 0 até 5.000 do tipo float 32. Não precisa se importar muito com isso aqui agora. O importante é isso daqui. Isso aqui também é aquele termo exponencial. Eu vou deixar aqui para ficar mais claro. A gente vai só pegar essas equações aqui e transformar no módulo. Não tem nada treinável aqui, mas mesmo assim a gente faz como módulo. Esse termo exponencial, essa parte aqui que está sendo implementada, vai ser outro arrange que vai de 0 até 32 nesse exemplo, a passos de 2 multiplicado pelo logaritmo de 10.000 sobre demora, mas é como se fosse uma operação inversa que eu estivesse fazendo aqui. E aqui abaixo, o positional encoder, a gente vai dar passos de 2 em 2, sempre que for par, a gente vai usar um seno, e sempre que for ímpar, vai usar um cosseno. Vai alternar esses dois aqui. Por isso que o gráfico fica com esse aspecto de zero. Ok, deixa eu ver. E aqui na forward, o X, que vai ser a entrada da sequência, né, ele vai ser ele mesmo mais o positional encode. Isso aqui é importante, porque não está sendo concatenado, está sendo somado. Eu mostro isso aqui no exemplo. Eu coloquei alguns valores aleatórios aqui, mas para exemplificar, a gente pode considerar que isso aqui venha de algum modelo de embedding, e ele vai ter esse shape aqui, tamanho da sequência, batch size e o demodel. E depois que passa pelo positional encoding, ele vai ter exatamente o mesmo formato na saída, porque vai ser gerado a partir do tamanho dele, do formato dele, esses valores de seno e cosseno alternados, né? esse, esse operador aqui é que vai ficar alternando, é o que vai dizer o passo, na verdade, e como a gente começa um no 0 e outro no 1, de 2 em 2, a gente alterna. No final das contas, a gente vai ter que esse PE, Positional Encoding, ele vai ter o mesmo formato do X. Então, a gente pode somar. A gente faz x igual a x mais alguma outra coisa, nas mesmas dimensões de x, a gente soma elemento a elemento, né? Portanto, que eles estejam na mesma dimensão. Por isso que o formato de entrada e o formato de saída são iguais. Alguma dúvida até aí? Bem abstrata essa parte, mas pensem que eu estou somando essas senoides em cada passo. Só me perdi agora com o 8, agora não lembrei. Vi o 50, o 32 e o 8 me perdi. A dimensão. Como? A dimensão 8 era o quê? 8 aqui é o batch size, é o tamanho do batch, do lote mesmo. Mas questões de treinamento,
Esse tamanho máximo aqui, eu coloquei 50 só para ser um valor pequeno para esse exemplo, mas é como se eu sempre estivesse formando sequências de tamanho 50. E o demodel, é bem comum ter esse nome aqui da variável, demodel, é o tamanho dos embeddings que vão entrar Bem, no... perfeito. Aqui eu instancio o modelo e mando as entradas. A entrada é randômica. Isso aqui está simulando um modelo que recebe os índices das palavras, dos tokens e retorna a sequência de embeddings. Tudo isso antes do transformer, tá? Isso aqui não é dentro do transformer, é antes. É justamente essa parte aqui, essa que está em vermelho. Pronto. A ideia mesmo daqui é que a gente está dando para a sequência informação de posição, de sequência. Cada elemento tem sua posição lá e através desses valores que são somados aos embeddings, a gente pode descobrir isso dentro do transformer. Então, essa é a função do positionamento. Já entrando aqui no self-attention, acho que foi antes, não está mais para cá. É esse processo aqui que a gente vai implementar em código agora. Lembrando que cada embedding que vai entrar no transformer, ele vai ter esses três vetores aqui, vai ter essas três projeções dele em três outros espaços vetoriais de mesmas dimensões. Claro que necessariamente com as mesmas dimensões e velho com dedo não tem. Então, são três camadas lineares independentes que vão ter a mesma entrada. Depois disso, a gente pega esse Q, K e V e calcula a tensão. A tensão é calculada através dessa equação aqui, que seria o produto interno de Q por K. Se multiplica, considerar a matriz, né? Multiplicar Q por K transposto é a mesma coisa do produto interno e vou dividir pela raiz de dk. dk é o demodel. Então, depois disso tudo, passo pela softmax e multiplico por v. Isso aqui é todo aquele processo que eu falei de fazer o produto interno da query com cada query, em cada passo, né, com todas as keys, para saber os scores de atenção, para a gente conseguir ponderar os valores e somar tudo depois e ter o vetor transformado de acordo com o contexto para cada token, para cada embed. Uma forma também de pensar nisso é, seguindo essa multiplicação matricial, né? Se a gente fizer um stack de, de vários exemplos, a gente resolve tudo com multiplicação de matriz, e isso deixa o processo bem otimizado computacionalmente. E aqui tem mostrando as operações. Replicar isso aqui. Primeira parte, eu vou ficar alternando aqui. A gente precisa que o demodel seja dividido pelo número de cabeças. Esse número de cabeças vai funcionar assim. Vê que aqui tem transparente atrás, como se tivesse várias camadas, né? Esse aqui. É justamente porque esse processo aqui, todo, ele é dividido em vários modelos, como se fossem divididos. Cada um desses chama de cabeça. Attention, cabeça de atenção. E eles funcionam da seguinte forma. Vamos dizer que eu calcule um vetor de tamanho 128, para o V, o K e o Q. Então, se tiver duas cabeças só, então eu vou mandar 64 elementos de vetor para uma e 64 para outra. Então, isso dá uma certa independência. Cada modelo, cada cabeça vai ter seus pesos inicializados de forma aleatória, vai ter sua parte lá dividida do vetor de entrada, que cada um vai meio que se especializar em alguma coisa diferente. Isso também é um pouco abstrato, mas a ideia é que a gente tenha diferentes espaços vetoriais para cada um aleatoriamente se especializar em alguma coisa. Essa coisa que eu digo não é necessariamente nem algo que faça sentido para a gente, mas a gente pode pensar como sendo um vai lidar melhor com verbos e ações, outro com sujeitos, substantivos ou algo assim do tipo. Então, essa divisão mostraram no paper que melhora a generalização desses modelos. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui no construtor é garantir que seja divisível. Que a gente vai quebrar esse demodel e fazer todo esse processo para cada uma dessas cabeças. Então, o DK, na verdade eu falei aqui demodel, mas aqui é o DK, é a dimensão por cabeça. Se eu tenho uma entrada, o demodel é 128 com duas cabeças, então o DK vai ser 64. Vão ser dois modelos de 64. Então, isso aqui a gente calcula o DK, essa divisão aqui, e no heads, que a gente vai informar na entrada desse módulo de multi-head attention. Aqui é simples, né? A gente inicializa as camadas lineares para query, key e value. Então, tem o WQ, WK e WV. Cada um vai ser de demodel para demodel, né? Vai ser essa parte aqui. E esse WO
vai ser usado na camada final para calcular a saída. Mas isso importa só com isso aqui agora. A próxima parte é a gente fazer esses cálculos aqui, o scale.product_attention, é isso que está aqui dentro, e são essas operações que a gente usa para calcular. É exatamente essa equação que vai ser feita dessa forma. Aqui a gente pode considerar, depois mais à frente eu vou mostrar essa split heads, que é o que vai dividir em cabeças, e o combine heads, que é o que vai juntar no final, mas ele vai fazer calcular os scores, justamente por aquela equação, multiplicando a multiplicação matricial do Q com K, isso aqui é um produto interno, dividido pela raiz de DK, isso aqui, né? Então a gente tem esses scores. Não vou falar de máscara agora, mas depois disso a gente passa pela softmax, na última dimensão, esses scores que foram calculados aqui, e calcula os valores de atenção. E, por fim, a gente multiplica esses valores por V, por value. Então, tudo isso é isso aqui. Fiz aquele produto interno, chamei isso aqui de scores, dividido por isso aqui, passei pela softmax, aí calculei a tensão e multipliquei por V. E a saída vai ser justamente essa multiplicação da tensão por V. Caso eu tenha alguma máscara, aquela máscara que a gente falou na outra aula, que seria onde a gente borra a entrada para o modelo não ver durante o treinamento, ou ignorar possivelmente um padding, ou então não enxergar a frente no treinamento de um modelo autorregressivo, um modelo de linguagem, a gente usa essas máscaras. E essas máscaras são aplicadas justamente nos scores. Porque vê aqui, se esse valor aqui de dentro da softmax ele for menos infinito, então a saída da softmax vai ser zero, né? Lembrando da fórmula do gráfico do softmax, deixa eu abrir aqui a caneta, seria algo assim, né? Eu fiz errado. Esse aqui passa direto. Seria mais ou menos assim, o softmax. Então, se for um valor de x tendendo a menos infinito, vai ficar próximo de zero, saiu. Deixa eu apagar. Então, por isso que a gente faz essa comparação. Porque se eu tenho um zero aqui, ou melhor, eu errei a softmax, né? A softmax Colada no zero, né? é colada no zero. Eu tava pensando em tangente hiperbólica. Ela é assim, ela passa pelo. Eu tô ruim de desenho. Ela vem aqui, aí sobe, né, e faz isso. Tá meio estranho o desenho. Mas, enfim, ela é colada aqui, né? Então, se ela tender a menos infinito, se for o x tender a menos infinito, a saída vai ser zero, praticamente. E é esse comportamento que a gente quer aqui, né, para fazer a máscara. Então, a gente define um padrão que se a gente tem uma máscara, né, de booleanos, zeros e uns, e onde for zero, eu vou alterar para menos infinito, justamente para isso. Então, eu vou zerar o score e garantir que a softmax seja zero. Agora está certo. Então, isso daqui é através dessa forward, né? Na forward, antes de a gente mandar para esse scale.product_attention, a gente faz o split heads, que é chamar esse método aqui, que ele vai pegar a entrada, que vai estar o batch size, tamanho da sequência e o demodel, o shape dele é esse. E o que a gente vai fazer é mudar a forma o shape mesmo dele, de forma que as últimas dimensões, ao invés de ter demodel, a gente vai ter no heads e dk. Isso dá certo porque no heads vezes dk é demodel. Então a gente consegue quebrar esse tensor aqui. Se van, esse view é como um reshape, seria então? É um reshape, isso. É. Exatamente. A gente ainda faz um transpose aqui, que é mais conveniente trabalhar com no heads primeiro, vou ver mais na frente por quê. E então aqui a gente já divide isso. Divide essas três partes aqui em cabeças. Então fez essa divisão, passou pelo que a gente já viu, que é a atenção com máscara, e no final a gente vai ter uma saída que é nesse formato aqui, N no head, sequence length e DK. É de interesse da gente juntar de novo esses dois, né? Então é o que faz esse método aqui. A gente recebe o X, faz esse transpose novamente para inverter essa operação aqui, aí vai ficar nesse shape, e no final é só a gente multiplicar esses dois, faz esse view aqui, esse contiguous é mais por questões de memória, mas o importante aqui é que no final a gente faz essa multiplicação do noheads por dk. Quando faz isso, a gente volta para aquele formato de saída, que é o demodel. Então a entrada e saída aqui tem o mesmo formato. A entrada da forward vai ser query, key e value. E eu vou mostrar aqui nesse exemplo, né? Batch size definido de 8,
tamanho máximo da sequência 50, demodo 32 e no heads 4. Aí eu instanciei o modelo. Para instanciar, eu preciso só dessas duas informações e peguei os três vetores. Isso aqui eu calculei fora daqui. E depois eu calculei a saída através dessa folha. E a saída ficou exatamente como a entrada. Esse aqui. Exatamente como a entrada. Eu posso até dar um print aqui, depois de fazer esse split, né? Só para a gente ter uma ideia de como seria. Tá aqui, ó. 8 batch size, aí o tamanho máximo aqui ficou 50. No heads ficou aqui, ficou antes, e o DK ficou depois. E aí depois a gente inverte isso tudo à medida que a gente combina de novo nas cabeças. Os valores de saída de cada cabeça de atenção, depois a gente combina e vai ser a saída. Então, esse aqui é a parte principal do Transformer. É essa daqui que a gente viu. É todo esse processo que eu falei na outra aula, de procurar fazer o produto interno e por que isso é calculado, ver qual é o que tem maior peso, e dependendo do teu maior peso, vai ponderar os valores. Todos esses exemplos aqui. Só que tudo isso aqui é calculado de uma vez só com multiplicação de matriz. É dessa forma, né? Empilhando os exemplos. Pronto, então depois disso aqui, essa aqui é a parte mais complexa do transformer. Depois disso tem as camadas mais simples e outras que vão usar o que a gente já definiu anteriormente. Essas camadas de feed-forward, elas fazem parte da arquitetura justamente aqui, esses blocos em azul. Depois que passa pelo multi-head attention, e pelas camadas residuais também, aí passa por uma feed-forward. E essas camadas aqui, elas têm outro hiperparâmetro do transformer que é chamado de DFF, né, que é a dimensão do feed-forward. Normalmente, se está no paper, eles sugerem que seja 4 vezes o demoda. Então, se o demoda é 512, a sugestão não é nada, assim, tenha que seguir, não é regra, mas 4 vezes o demoda. E é simplesmente duas camadas lineares, seguidas por uma ativação de ReLU. É um MLP aqui. A entrada é demoda neurônios, aí passa por uma feed-forward, uma camada linear para DFF, e depois reduz de volta para o demoda. Isso aqui é mais uma forma de introduzir também parâmetros treináveis, né? Que o conhecimento do transformer fica em cada peso treinável desse aqui. Então, executando, mesma coisa, entrada e saída, mesmo formato. Na camada de encoder, Me perdí rapidinho ahí, você colocou 512, me perdí nas dimensões. uhum, 512, mas embaixo 50, me perdi aí, nas dimensões que deu de saída. feed-forward, 512, eu acabei nem chamando o modelo aqui, foi só no copia e cola, mas vamos fazer aqui. Vamos dizer que o X seja, eu vou colocar aqui um batch size, que a gente já usa. Não, vou colocar o número mesmo. Vamos dizer que é 32 e 512. Então, a saída do modelo vai ser essa feed forward e X. Então, aqui vai ser X e aqui vai ser. Tá aqui. Vai ser a mesma coisa. Batch size demoda e batch size demoda. Porque ele vai aumentar a dimensão, né? Vai projetar em outro espaço e depois volta para o de mesma dimensão que era esse aqui. É uma MLP comum, né? Isso deu para entender. Mas é isso. Isso aqui está errado. isso, porque aqui é outra camada, aqui eu não teria a entrada como você tinha antes. Antes você tinha entrada, o batch size, e agora não, agora a entrada não está. Aqui só está Espera, me perdi. Ah, tá, você É não porque aqui colocou. é porque aqui a sequência estaria aqui, né? Perfeito. Estaria nesse aqui. Que seria o batch, né? Esse aqui seria o sequence length, o max length também. O 50, né? O 50, é. Só que para exemplificar mesmo, porque já que isso aqui é uma feed forward tradicional, a gente pode colocar que é só 32, 512. Essa parte aqui, é depois que passa pela atenção, depois que a gente já tem calculado todos os embeddings, tudo já calculado, passou pelos módulos de normalização também, a gente só passa por uma feed forward com essas camadas residuais. Então tá, a gente definiu agora esses módulos, né? Cada um desses módulos aqui por dentro. Agora a gente pode definir as camadas que vão usar esses módulos para construir agora o encoder. O encoder ele tem várias camadas. Então a ideia agora é a gente definir o que é que vai fazer em uma camada, e depois a gente chama a sequência disso, um stack disso, em outro modelo. Então eu defini aqui um módulo chamado de encoder layer. Ele vai receber
para ser instanciado o demoder, no heads, a dimensão do feed forward e um dropout. E vai funcionar dessa forma. Eu instanciei aqui um módulo que eu já tinha criado, aquele multi-head attention, vai depender do demoder e no heads, uma camada de normalização por layer, isso aqui também está definido lá no paper, tem vários tipos de normalização, a que eles usam é por layer, a dimensão das features. Eu também defini a minha feed forward, esse módulo aqui, outra camada de normalização e o dropout. Na forward do encoder layer, lembrando que é isso tudo aqui, uma camada disso aqui. A entrada vai ser o que vem saindo do position encoder, né? Aí para passar para o multi-head attention, com essa camada residual para esse add e normalize, aí depois passa pela feed forward e faz o mesmo processo para replicar isso. Passa pela atenção, note que aqui eu estou colocando X, X e X, porque o X é a entrada e aqui é o Q, K e V, junto com a máscara, né? Então, se vem um X aqui, externo, aí com isso aqui eu vou usar para calcular o Q, o K e o V, faço todo aquele processo de atenção, com ou sem máscara, se tiver, e na saída disso, eu vou ter esse attention output. Eu vou passar ele por um dropout, somar com o X é a entrada original, então quando eu somo com o X com o attention output, eu estou fazendo esse skip connection aqui. Calculei tudo aqui, mas o valor original ele foi preservado, ele vai ser somado, passado por uma camada de normalização com o que foi calculado na atenção. Então essa primeira parte aqui é o X para cá, aqui e aqui, é o Q, o K e o V, passa por isso tudo, faz as camadas residuais, adiciona e normaliza. Então, aqui Você calcular já a passou tensão. pelo position encoding, agora me perdi. Ainda não, Ah, ainda não. ainda não. Isso aqui, estou só nesse... Ah, você está montando o módulo, mas ainda não está fazendo a sequência que vai passar o dado ainda. Você está Isso, conectando os exato. módulos. Beleza, beleza, entendi. No Lego ainda, né? Pegando os Você está pedaços montando a pequenos estrutura que e... vai seguir. Beleza, entendi. Exato. Então, passa aqui pela tension, calcula, depois passa por um dropout e soma a saída da tensão com o X original. Depois disso tudo, normaliza por camada. Aqui já é aquele bloco azul, né? Eu já estou aqui. O bloco azul, ele vai receber o X na entrada e vai ser a saída da feed forward network e vai fazer essa mesma coisa aqui. Coloca um dropout, soma com o X original, o X esse X aqui, né, vai ser calculado e vai ser somado com o original e passado por outra camada de normalização por layer. Então, isso aqui, tudo é o processo do encoder. Uma camada só do encoder. Porque até aí, a gente vê que a entrada e saída tem o mesmo shape, né? Porque o X original, ele foi somado já aqui, foi recalculado, mas se eu pude fazer isso, significa que ele tem o mesmo formato, né? E aqui eu também faço a mesma coisa. A ideia é que a gente tenha a mesma coisa, digamos assim, na entrada e na saída, mas só que na saída a gente tem ela transformada. A gente transformou através do self-attention e essa transformação fez com que a gente tivesse embeddings mais ricos e todo aquele negócio que fica mais perto do embedding que seja mais, tem uma semântica parecida, toda aquela soma ponderada, né? Nesse exemplo aqui, é um batch size de 8, maxline de 50, demodo 32, no heads 4 e DFF 128. Eu instancio aqui a camada do encoder, usando só esses três aqui, e gero um vetor aleatório. Já para esse, eu estou gerando esses X aqui de forma randômica, justamente para simular esse processo aqui, porque eu considero que isso aqui já foi feito em algum momento antes. Eu estou preocupado só com essa arquitetura interna. Né? E quando eu executo, novamente, batch size, sequence e demora. Tudo no entrada e saída igual. Só que esse aqui, ela já está transformada. Né? Isso aqui ela já fez aquele negócio de cada elemento olhar para todos, saber quem estava mais perto e alterar a saída e tudo. Simplemente aproveitar para fazer uma pergunta rapidinho. Assim. Eu posso Uhum. supor que esse 50, eu poderia falar que teoricamente poderia ser meu contexto, meu tamanho do contexto, algo assim. Minha janela de Sim, contexto. O 50 é a janela de contexto, né? esse 50 é a janela. Nesse caso Perfeito, aqui é. perfeito. Pronto, esse aqui é uma camada só, encoder layer. O encoder todo, a gente vai colocar a saída de uma camada na entrada da próxima, dessa forma aqui. A ideia é bem simples, né? Só que aqui eu já estou introduzindo
o embedding e o positional encoding. Então, eu já estou definindo tudo isso aqui como encoding. E o processo é basicamente o mesmo, mas aqui eu instanciei essas duas camadas, né, esses dois módulos aqui antes do transformer, e eu usei essa module list, que é um tipo de módulo do PyTorch, que a entrada vai ser uma lista de camadas. Então, isso aqui pode ser iterado. Você pode iterar por camada, fazer um for loop aqui, por essas leis, e para cada uma delas vai calcular um novo X. E cada camada dessa vai ser o encoder layer. Desculpa tanta pergunta. Deve. Esse embedding, quando você faz isso, você está falando implicitamente que ele treine um modelo de embedding, nesse caso aqui, ou já você está supondo que foi treinado? Como funciona isso? Aqui é algo treinável. Sim, mas quando você está fazendo isso, é que você vai botar ele para que ele se treine. Você está falando, olha, PyTorch, você vai treinar um embedding aqui com essas entradas. Seria isso? Ou você define isso depois? Agora mesmo eu estou definindo, dizendo que isso aqui faz parte dos parâmetros desse módulo que deverão ser treinados. Já tem a dimensão, já tem tudo para ele fazer o embedding com esses dados. Perfeito, né? Seria isso. Esse embedding, esse módulo aqui, ele tem como entrada, para instanciar, né? A entrada eu estou usando o tamanho do vocabulário de entrada, o source, então ele vai receber como entrada índices, valores inteiros, longs, que vão representar o índice no vocabulário. E a saída vai ser um vetor. Ele é esse aqui. Acho que eu tinha colocado. Pronto, ele é isso. Só que o PyTorch ele abstrai, ao invés de entrar com esse one hot todo, eu entro só com um valor inteiro que vai representar o número índice. inteiro que representa o one hot encode. E você colocou embedding com maiúsculo e com minúsculo. Faz diferença? É porque esse com maiúsculo é a classe do PyTorch. Eu estou instanciando aqui. Esse minúsculo aqui é a minha variável. É meu desconhecimento de PyTorch, mas já estou vendo. Beleza. Você pode pensar nisso como uma camada linear, só que por ter essa questão aqui dos inteiros, né, eu sei que eles fazem isso através de uma hash table. Então, por debaixo do pano não não são necessariamente conexões, mas são valores mesmo de embeddings que são treináveis já direto na saída. Mas para fins de entendimento mesmo, isso aqui pensem como uma camada linear, também serve. Vai ser essa dimensão aqui de entrada e essa de saída. Valeu. Aqui também eu instanciei o Positional Encoding, que eu tinha definido lá no início, e faço aqui a lista de camadas, através da Module List. Então aqui eu estou iterando aqui o NumLayers. NumLayers vai ser outro hiperparâmetro daqui. Então, se tiver 10, então vai ser 10 camadas. Eu vou chamar isso aqui 10 vezes. Vai ser instanciado 10 vezes. E esse aqui cada vez que eu chamo isso aqui, eu estou criando um novo módulo desse, passando esses hiperparâmetros. Daqui de novo tem esse source vocab size, que é o tamanho do vocabulário, que eu já falei aqui, e o non-layers, que é justamente o número de camadas no encoder. Também é um dropout. Na fold, a primeira coisa que eu faço é passar pela embedding. Então aqui, a entrada seria uma sequência vou executar aqui, fica mais fácil de ver, de source sequence. Tá aqui, são inteiros que vão de 0 até vocab size. Eu vou dar um print que já vai ficar melhor. Então, cada lista dessa aqui seria uma sequência, seria uma frase, a sequência de tokens. E nota aqui que os valores são inteiros, justamente por isso, porque cada um representa um índice no vocabulário. Aí o PyTorch lá, ele vai entender esses índices como se fosse um one hot e converter para um embed. Então, se a entrada eu tenho 8, que é o batch size, são lotes de tamanho 8, e 50, que é o tamanho da sequência, para cada um desses, cada valor desses aqui, eu vou ter um valor de 32, que é o tamanho que eu defini do demodel, depois que passar por esse modelo. Então, repetindo, eu estou entrando com uma sequência de inteiros, e depois que eu passar pelo modelo, para cada inteiro desse aqui que eu tiver na sequência, para todos os batches, eu vou ter um demodel. Eu vou ter demodels valores que já vai representar os embeddings. Por isso que vai aumentar em 1 a dimensão. Dá para entender? Aqui. Então, eu passo tudo pelo encoder, esses exemplos aqui, aí pego os embeddings, soma com o positional encoding, que a gente já viu o que faz, passo por um dropout, e para cada camada dessas aqui, nesse exemplo foram 2 camadas. Então, para essas 2 camadas, camada 1, calculo o x como? Manda o x para
para a camada e esse novo valor vai ser o novo valor do x. Aí repete esse processo 2 vezes, né, 2 camadas, até no final a gente ter o x da gente. Tudo isso aqui que eu falei até agora, tudo isso aqui é o processo de codificação. A gente já pode até treinar alguns modelos só com isso, mas eu vou falar dos outros módulos também. Pronto, isso aqui é um BERT. Isso aqui seria os modelos baseados em BERT que eles servem para codificar. Eu poderia agora treinar um classificador de sentimentos, de gêneros de filmes, algo assim, só com esse modelo. É a primeira parte do Transformer. Também coloquei aqui uma entrada de máscara. Opcionalmente, é opcional, pode ser vazia, pode ser, por isso que eu coloquei um valor default de none, mas se ela for passada, possivelmente aqui, como é se tratando de encoder, vai ser para ignorar o padding, seria para todas as sequências ficarem do mesmo tamanho, ou então para mascarar alguns tokens para preencher depois, como é o treinamento do BERT que eu falei. E você falou que era um decodificador ou um codificador? É o codificador. Eu disse Ah, decodificador? bom, Eu não, acho não que, sei, acho que, aí eu, não atrapalhei, não, não. eu acho que eu confundi, então. Mas é o codificador. Encoder. Lembrar de editar isso no vídeo. O decoder é o que vem agora. Desculpa aí. Então, todo mundo entendeu até aqui? Se sim, vou passar adiante. Essa parte é importante aqui. De por que são inteiros na entrada e floats na saída. Entra índices, sai embeddings. Aí outra coisa. Está saindo aqui 50 embeddings de 32. 50. Se eu quiser fazer uma classificação ou até mesmo prever o próximo token, eu vou ter que ter só um embedding, né? Porque isso aqui pode ter até um tamanho variável. Então, mais na frente a gente vai ver como resolve isso. Só para entender que há alguma coisa mais a ser feita aqui. Já no decoder, a gente já está entrando nessa segunda parte aqui. Muito módulo é reaproveitado. A gente já tem o positional encoding, já tem o multi-head attention, feed forward, tudo aqui. A gente só vai mudar algumas conexões para construir o decoder. Então a gente começa pela camada, mesma lógica que fez anteriormente. Vai receber como entrada o demodel no heads, dimensão do feed forward e dropout. Aqui é do mesmo jeito daqui. O decoder é do mesmo jeito do encoder, só que a gente tem que considerar que aqui, como entrada, é outro vocabulário, né? Pode ser o mesmo tokenizador, o mesmo vocabulário, mas para generalizar, a gente considera outro vocabulário aqui. Pense no processo de tradução. O transforme completo ele foi feito para tradução. Então, imagine que é de português para chinês, alguma língua assim, que tem outro vocabulário. E aqui a gente faz a mesma coisa na entrada, né? Estou definindo aqui da mesma forma que lá, exceto por esse cross attention, que eu já vou falar o que é. Então, eu calculo o self attention, que é o x, o x vai servir como query, key e value. São 3 setinhas aqui, query, key e value. Calculo o self attention output e vou somar ele com o dropout do self attention. Então, o x, a entrada original vai ser somada com isso e passada por uma camada de normalização. Então, eu já estou aqui. X original, o x que foi usado para calcular a tensão, adicionou e normalizou. Pronto, eu já estou aqui. Nesse próximo bloco, já vai ser um pouco diferente, porque eu não vou estar fazendo self-attention, eu vou estar fazendo cross-attention, porque essas duas partes aqui vão vir do encoder. Tem isso aqui mais ilustrado melhor, está aqui. As duas primeiras partes, dessas setinhas aqui, elas vão ser calculadas do encoder, da saída do encoder. E só o query que vai vir daqui, daquela outra de baixo, do self-attention mesmo do decoder. Então, existem alguns casos que a gente vai querer que venha daqui mesmo. Isso aqui vai ficar muito parecido com o encoder. Mas já frente eu mostro por quê. Mas caso não seja nulo a saída do encoder, eu vou calcular cross attention usando justamente esse mesmo formato aqui, né? Tanto o self attention quanto o cross attention, eles são instâncias do mesmo módulo, que é o multi-head attention. A diferença é que aqui, enquanto eu vou usar o x para o q, x para o k e x para o v, aqui eu vou usar o x para o q, ou seja, o primeiro x aqui vai vir do próprio módulo, esse q, só que o k e o v vão vir do outro. Então, por isso que eu repito aqui. Encoder output e encoder output. Não sei se deu para entender, muita coisa repetida, mas a ideia é essa. Aqui eu estou fazendo cross attention. Eu estou usando a consulta, que é a query. Lembre lá do exemplo da pesquisa no YouTube, né? Esse aqui é o termo que eu uso na busca. Esse aqui é o título de todos os vídeos que tem lá no banco de dados para fazer a comparação.
Isso aqui seria o conteúdo mesmo do vídeo. Priority Key. Também coloco uma máscara. E notem que aqui são duas máscaras diferentes. Uma é a máscara do source, que é o que vem do encoder, e outra é a máscara do target, que é o que está no decoder. Por isso que eu defino duas máscaras diferentes aqui. Uma para o self-attention e outra para o cross-attention. Porque eu posso querer borrar também no treinamento algumas partes daqui e também daqui, mas para dar esse controle. E depois disso tudo, eu faço a mesma coisa que a gente já viu. Pego essa camada residual, somo, normalizo com a saída do cross-attention e mando depois para a feed forward e faço o mesmo processo. Camada residual e adiciona e normaliza. Dois, passa pela feed forward, faz a mesma coisa novamente. Soma e normaliza. Então, nisso tudo eu já estou aqui em cima. Já passei por todo o decoder layer. Dando um exemplo aqui, todos aqueles dados que a gente já definiu como padrão, instancio o módulo e o X aqui vai ser o valor aleatório, que é batch size, tamanho da sequência e dimensão dos embeddings. Eu também estou simulando outra entrada aqui, que é a saída do encoder. Esse X é a entrada do decoder layer. São os embeddings que vêm daqui. E esse enc out é isso aqui. É o que sai do encoder. Então, eu estou criando valores aleatórios só para simular isso. Decoder layer vai funcionar dessa forma. E a saída e a entrada também, do mesmo shape. Isso porque... Não, tá certo. O decoder layer, a entrada e a saída, vai funcionar da mesma forma que o encoder. Aí a gente faz a mesma coisa que fez do encoder layer para o encoder. Né? A gente empilha essas camadas. Agora a gente vai empilhar essas camadas do decoder. Para isso a gente faz a mesma coisa que foi feita lá no encoder. Recebe um vocab size, esse aqui vai ser o vocabulário do decoder, que pode ser diferente do encoder. Outra camada de embedding, outro positional encoding e a lista de layers, né? Então, a gente vai iterar no layers, fazendo essas instâncias aqui, dessa camada que a gente viu anteriormente. E no final das contas, a gente tem uma coisa nova, que vai ser esse Fully Connected Output. Vai ser uma camada linear, que ele vai do D-Model para o vocab size. Vejam, aqui eu tenho uma saída de 8, 50 e 32. Esse 32 é a dimensão dos embeddings. Só que, como eu estou trabalhando no decoder agora, é de interesse que eu tenha uma softmax no final para dizer as probabilidades de cada elemento do vocabulário. Estou querendo aqui prever algum token, próximo token. Então, nessa saída, eu adiciono essa fcout. Se eu executar tudo isso aqui da mesma forma que estava lá como foi para o encoder, eu vou colocar também esse target sequence aqui, que seria a saída esperada, digamos assim. Eu já mostro por quê. Então, olha, a entrada foi 8,50. A gente considera que nesse meio termo foi calculado o encoder, né? Teve alguma saída específica. E a saída tem esse tamanho 1000 aqui, que não passou pela softmax ainda. Mas são probabilidades. São sequências de tamanho 50 e 1000 é justamente o tamanho do vocabulário. É a saída do fcout, vocab size. Então, a partir daqui, o que eu faria era colocar a softmax, prever qual foi o próximo token que teve a maior probabilidade e fazer o treinamento dessa forma. Então, aqui a gente já viu tudo isso. Alguém tem alguma dúvida? Então, vamos seguir. Silvão, Oi? você pode repetir, eu acho que é na camada de cross attention e self attention. Você falou aí da máscara, só para relembrar para que serve. Sim, sim. Foi nesse módulo aqui, né? Isso aí mesmo. A máscara, eu tenho aqui um slide para isso. Tá aqui. Imagina que cada linha dessa aqui, essa matriz de scores, cada linha seja uma sequência de entrada, né? Que estão empilhadas. As máscaras, elas vão servir para fazer com que o modelo não veja certos valores. Então, nesse exemplo que tem uma matriz diagonal, não, triangular, essa parte que foi substituída por menos infinito vai ser multiplicada aqui por esses scores, né? O resto 1 fica igual. Então, quando passar pela softmax, vai ficar tudo, aqui era para ser zero, na verdade. Mas a ideia disso é que a gente faça com que o modelo ele não enxergue certos pontos. Se eu estou treinando o modelo para prever o próximo token na sequência, eu não quero que ele saiba de antemão a resposta, porque senão ele iria simplesmente colar, né? E não ia treinar nada. Então, para fazer esse processo no Transformer, já que ele não é recorrente,
eu preciso de algum método de mascaramento. E esse método é o que eu faço aqui. Só que eu estou fazendo isso aqui também. Eu tenho dois tipos de atenção, que é o self-attention, que é a atenção que faz normalmente no encoder, para fazer toda aquela transformação dos embeddings, e eu tenho o cross-attention, que é o que vai fazer essa atenção cruzada de um para o outro. É meio que dizendo, nessa parte da tradução, eu quero que você olhe para essa parte específica da sequência de entrada da outra língua. Mas é também do meu interesse borrar algumas partes da entrada. Borrar mesmo, para o modelo não ver. Por exemplo, se for várias sequências de tamanhos diferentes, eu quero colocar um padding ali. Eu quero colocar alguma coisa para que todas as sequências tenham o mesmo tamanho, apesar de terem tokens diferentes, né? Mas colocar tudo no mesmo tamanho. E também essa questão de não ver na frente. Então, por isso que eu tenho dois tipos de mascaramento aqui nesses dois processos, né? Um que faz o padding e o outro que vai fazer esse mascaramento casual. Então, assim, eu posso borrar alguma coisa do cross attention, que vem do encoder, posso borrar o que vem do decoder também. Tudo isso vai depender do treinamento. Mas aqui embaixo tem alguma coisa sobre massa. Vai ficar mais claro quando eu chegar aqui. Onde é que eu estava? Pronto. Então a gente já viu toda a arquitetura, tudo isso aqui, os principais modos e encoder e decoder. Só falta juntar tudo no transformer, né? E transformar isso tudo aqui em um módulo só. A gente não vai usar nessa aula, mas é isso aqui. Eu instanciei simplesmente um encoder e um decoder. Eu já tinha feito antes. A Generate Mask, na próxima célula, eu já vou falar o que faz. E a Forward, eu entro com a sequência de entrada, que vai passar pelo decoder, a sequência de saída, que seria o target mesmo, o Y, eu estou treinando o modelo para fazer isso, e calculo as saídas do encoder e mando isso tudo para o decoder. Tudo que a gente viu antes, só que juntando tudo, né? Então aqui vocês veem que eu defino dois vocabulários, o vocabulário do encoder e do decoder, e o número de camadas também em cada um, e o source target aqui eu defino como duas sequências de cada um deles, usando cada um dos vocabulários. São valores inteiros aqui. Depois que eu passo pelo transformer, eu vou ter o que seria a saída do decoder, essa saída aqui. Quanto ao mascaramento, como eu falei, tem dois tipos, né? O tipo de padding, que é a máscara para conseguir fazer um stack, né? Empilhar sequências de tamanhos diferentes e fazer com que o modelo não olhe para aqueles valores que foram usados para completar a matriz direitinha, né? E o outro é o mascaramento causal, é o que faz com que o modelo não veja o que está à frente dele, justamente para ele treinar. Isso aqui é usado no treinamento. Então, essa primeira de padding é bem simples. A máscara vai ser, eu recebo a sequência de entrada. Tudo que for diferente desse pad token vai ficar como verdadeiro. Vou mostrar aqui. Vou colocar um pad mask aqui. Então, se for diferente do que seria esse pad token aqui, ou seja, é aquele token especial, eu falei no outro que seria algo assim, né? Então, eu pegaria o índice dele no vocabulário e colocaria aqui. Aí o modelo ele vai procurar o que é diferente dele. Se é diferente, então vai ficar verdadeiro. Se for igual, ou seja, sempre que tiver esse pad token em toda parte da sequência, ele vai colocar como falso. Eu coloco dois unsqueeze aqui só para mudar o shape. Por quê? Porque lá dentro do self-attention, eu estou trabalhando, vou até voltar aqui, com aquele formato depois de split heads, né? N, heads, sequence length e DK. Então, é importante que as máscaras elas estejam nesse formato aqui. É aqui que ela vai ser aplicada. Essa função masked fill, ela vai procurar nesse tensor aqui, que é booleano, ou seja, onde a máscara é igual a zero. Então, sempre que nas posições correspondentes, vai substituir o que está em scores por esse valor. Deixa eu voltar aqui. Posso até dar um exemplo. Eu vou colocar um tensor A qualquer, tensor. E aqui eu vou colocar 1, 2, 3, 2, 1, né? Que seria o A. Eu vou colocar uma máscara, que vai ser torch, tensor. Ou melhor, eu vou falar primeiro desse do pad, né? Então, se eu colocar o A, definir o pad token como sendo 2. Vou dizer que 2 é o índice correspondente a esse elemento do vocabulário de pad, a esse token lá que é o pad, que é para ignorar. Então, se eu colocar A igual a pad token, ele vai ficar verdadeiro aqui, né? Aqui eu vou colocar falso. Diferente. Então, vou ter essa aqui é a máscara.
vai ser falso aqui e aqui, que é justamente onde tem o 2. Claro, normalmente isso aqui seria adicionado no final da sequência. Coloquei aqui no meio, só para exemplificar mesmo. Mas eu vou colocar mais uns 2 aqui. Tá vendo? Vai ficar falso. Então essa aqui vai ser minha máscara. Vou chamar de mask. E isso aqui vai ser usado sempre que tiver o 2, vai substituir por false. E esse valor aqui vai ser usado lá dentro do self-attention para colocar um menos infinito aqui. Vou mostrar aqui de novo o exemplo. Ele pegou o masked fill, né? Então, você vai colocar a masked fill e a condição. Vou até copiar isso aqui. A máscara vai ser essa. Substituir pelo A. Cadê? Isso aqui pode ser falso. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Não pode ser convertido para int 64. Vamos ver como é que tá a máscara. A máscara está booleana. Eu acho que é por causa do tipo do A. Então, eu vou colocar um type aqui. Vou colocar float. Pronto, resolveu. Então, o A, ele, onde tinha o falso, né? Que foi dessa máscara aqui, quando tinha 2, ele foi substituído por menos infinito. Então, isso aqui vão ser os scores. Se eu passar esses scores aqui pela softmax, isso aqui vai dar 0. Então, o peso desse token aqui, desse embedding, não vai ser nada. Ele não vai ter influência no cálculo dos novos embeddings, ok? O outro tipo de máscara é a máscara causal. Então, ela é, por definição, é só copiar isso aqui mesmo, mostrar o formato dela, e vou colocar esse sequence length como 5. E ela vai ter esse formato aqui. Na primeira sequência, a gente manda tudo de uma vez, né? Na primeira sequência, eu vou estar olhando só para o primeiro elemento. O que está na frente, o modelo não vai ver. Na segunda parte, na segunda sequência, assim, que eu estiver mandando de novo, ele vai mandar só os 2 primeiros, porque esse aqui provavelmente já foi predito no passo anterior, mas não vai ver o que está na frente. E assim vai. Por isso que é nesse formato aqui de triângulo. Ele vai só vendo o que está. Não vai ver o que está na frente, na verdade. E de máscara é isso. Esses unsqueeze aqui é só para ficar naquele formato das 4, tensor de 4 dimensões, por causa das cabeças, né? As cabeças de atenção, que ficou desse formato aqui. Então, é só para prestar atenção mesmo nesses unsqueeze, para entender o que é que vai ser mandado para o modelo. Mas, por enquanto, eu diria para não se preocupar tanto com isso, só para entender mesmo o que é que faz, né? Isso aqui tudo já é abstraído no PyTorch. Estou fazendo aqui do zero mais para exemplificar melhor. Então, pronto. A gente tem o transformer completo agora. Tudo que a gente viu naquela outra aula, a gente implementou aqui. E agora a gente pode treinar para fazer algumas coisas. Eu preparei aqui alguns treinamentos. O primeiro vai ser de um stack de encoders. Esse é um modelo estilo BERT. Modelos do tipo BERT, eles são feitos só de encoders. E modelos do tipo GPT, né, são stack de decoders. Vou fazer primeiro esse aqui. E vai ser um exemplo de classificação. Eu achei esse dataset aqui, são entre newsgroups. Eles têm 20 categorias de notícias. Aí eu filtrei aqui por essas 4. Esse é um classificador de notícias em 4 categorias. São 4 classes. Vou baixar aqui o dataset. Peguei só 5.000 exemplos, para não ficar muito demorado o treinamento, e dividi 20% para teste, para validação. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, vou passar bem rápido, porque a gente já viu algumas aulas atrás. Isso aqui é o processo aqui é o pré-processamento. Aqui é o que vai receber todo o texto de entrada e quebrar os tokens, né? E aqui é o do vocabulário. Vou pegar as palavras. Primeiro eu vou calcular as palavras mais frequentes através disso aqui. Então, para cada palavra, eu vou dizer quantas vezes ela ocorre. Eu estou fazendo isso para, se uma palavra não tem uma frequência suficiente, ela não vai entrar no vocabulário. Isso aqui é mais para diminuir o tamanho. O vocabulário ele vai ser um dicionário. Eu já coloquei aqui 2 tokens, o de padding e o de unknown, o de desconhecido. Se for um token que ele nunca viu antes, ele vai colocar esse 1. O index inicial, como eu já tenho 2, vai ser 2, e vai pegar todas as palavras únicas de todos esses textos aqui e colocar no vocabulário. Então, vou construir meu vocabulário com os textos de treinamento e um vocab size que vai ser o tamanho desse vocabulário. Só ver aqui quanto ficou. 41.000 tamanho do vocabulário. Aí eu defini aqui um dataset do PyTorch, né, para a gente poder fazer o treinamento, que vai receber todos os textos, labels. Lembrando que textos são as descrições das notícias. Labels vai ser a classe na qual ela pertence, vai ser 0, 1, 2 ou 3, vai ser feito esse filtro aqui. E o vocabulário, que vai ser esse dicionário, e o tamanho máximo da sequência. Esse tamanho máximo é para eu não me preocupar agora com
sequências de tamanhos diferentes. Então, o encode text ele vai fazer isso. Ele vai receber o texto, vai fazer esse pré-processamento aqui de converter, vai quebrar em tokens, né, através dessa função, vai pegar os IDs através do vocabulário. Aqui eu estou convertendo de strings para inteiros, através do índice que eu já tenho anteriormente, para cada um desses tokens da sequência. Caso a sequência de entrada seja maior do que o tamanho máximo permitido, eu vou truncar. Então, o token IDs ele vai ter o tamanho máximo, que é max length. Se não, ou seja, se ele for menor ou igual, né, ele vai adicionar paddings na saída. Ele vai adicionar essa quantidade de vezes aqui. É o tamanho máximo da sequência menos o tamanho da sequência atual. Tudo isso aqui é só mesmo para garantir que cada sequência esteja do mesmo tamanho. Se for maior, quebra ela, corta. Se for menor, preenche com paddings. E o get do dataset, que vai receber o índice, ele vai pegar a descrição, que está aqui, né, e a label dessa notícia. Então, vai pegar os IDs e retornar um par dessa forma. Vai retornar uma tupla, que vai ser um tensor, com os IDs, né, da sequência, com uma label. Vou mostrar um exemplo aqui. Então, aqui pegando um exemplo qualquer do dataset de validação, isso aqui seria uma frase, né? Cada inteiro desse representa um token, juntando tudo aqui eu vou ter a sequência toda, e esse aqui, esse valor, o segundo valor da tupla vai representar a label. Nesse caso, como é 0, foi uma notícia de eletrônica. Só para lembrar, esses números inteiros seriam o que representa o One Hot Encode? Não, me perdi agora. Aqui é o vocabulário, esse vocabulário aqui, é esse dicionário aqui. Seria, Então, seria que token seria dentro do vocabulário, né? Seria a sequência de texto mesmo, representada o como texto, índice do vocabulário, né? Isso. Então, aqui seria from, que é 10, Entendi. isso Perfeito. daqui, todo esse vocabulário aqui. Isso aqui é uma frase. Perfeito. Uma sequência de tokens que faz algum sentido. Perfeito. Deixa eu subir aqui. Pronto, aí eu dividi o treino e validação e criei os data loaders. Esse data loaders aqui, o que ele faz é separar, é juntar tudo em batches. Então, eu coloquei um batch size de 32 e juntei tudo aqui. Então, eu vou ter grupos de 32. Como é o iterável, eu vou fazer assim. Vou colocar x, y igual a x, iter, só para dar o exemplo. O x, ele vai ser 32 por 100. Ou seja, vão ter 32 sequências de tamanho 100. Foi o tamanho máximo que eu defini. Vai ser truncada ou completada. Então, esse aqui é o batch size. O y, ele é só 32, porque é só um valor que vai representar a label da sequência. Então, esse aqui já está pronto para mandar para o modelo. Quer dizer, o modelo eu vou definir aí. Estou chamando de Transformer Classifier. Ele vai ser bem parecido com o encoder, ou seja, ele vai usar o encoder, mas na saída dele, eu vou mostrar aqui no exemplo, na imagem. Então, aqui uma sequência de embeddings, né, na entrada. A gente lembra que a entrada e a saída do encoder tem o mesmo shape. Então, na saída, a gente vai ter também uma lista de embeddings. Seria isso aqui. Pronto, se o X da entrada ele foi 32, 100, e a gente define aqui de modo 64, né? Então, a saída seria 32, 100, 64. Mas aí tem um problema. Nessa parte aqui, eu tenho todos esses vetores. Para eu adicionar a camada de classificação, eu tenho que pegar só um aqui, colocar uma camada, e aqui vai ser as minhas labels. Seriam 4, né? Mas como eu faço isso? Tem algum vetor aqui que eu devo escolher, que seja mais indicado para fazer, para entrar nessa camada de classificação? E assim, tem várias formas. O BERT, ele usa um token específico, né? Porque ele foi treinado para isso. Mas no caso da gente, a gente vai fazer um pooling. Pooling é uma forma da gente reduzir. A gente tem um tensor de tamanho batch size, né? Vou colocar N, aí sequência e colocar E de embedding. Então aqui seria o meu 64, 100, quanto foi o batch size? 32. Então aqui seria 32, 100 e 64. É o tamanho dos embeddings. A gente quer reduzir isso para N e E. A gente quer colapsar essa dimensão aqui. E a gente pode fazer isso de várias formas. A que eu estou fazendo aqui é através da média. Estou fazendo a média na dimensão 1. Deixa eu apagar isso aqui. Eu tenho aqui um vetor
é chamado de Global Average Pooling. Então, eu pego todos os embeddings da sequência, todos os 100 embeddings aqui, e vou fazer a média na dimensão dessa sequência. Deixa eu desenhar aqui. Então, se eu tenho um vetor aqui, é um embedding, aqui outro, vou colocar 3. Isso aqui é uma sequência. Vou fazer assim para ficar melhor. Imagine que aqui seja um oi, bom dia. Cada embedding desse representa um token. Quero fazer a média disso tudo aqui para resultar em um vetor só, para que eu possa enviar para uma camada de classificação, outra rede neural, e com a saída que vai ser exatamente o número de classes na saída. Isso tudo é feito pela dimensão. Eu vou somar o valor desse elemento aqui com esse e dividir pela quantidade. No caso aqui é 3. Aí eu vou ter um valor. Eu vou fazer isso para cada um desses valores, até fazer isso durante toda a dimensão, através de toda a dimensão desses vetores de embeddings, para ter essa saída aqui. Porque eu vou ter uma saída de tamanho fixo, que vai representar a sequência toda, vai ter informação sobre isso, o modelo vai ser treinado para aprender a representar dessa forma, aí eu consigo enviar para essa outra camada. Isso é um tipo de pooling que chama. E assim eu defino meu modelo. É um encoder que eu já mostrei anteriormente como funciona. Nesse caso aqui, eu nem estou usando máscara, quer dizer, eu coloquei mais do treinamento para esse de padding, mas o importante mesmo é esse X aqui, que ele é feito essa média na dimensão 1. E no final eu passo por uma camada linear, que vai ter a entrada de model, que é o tamanho dos embeddings, e a saída, o número de classes. Nesse caso é 4. São 4 tipos de... E a partir daí eu já posso fazer um treinamento de um classificador tradicional. Vou instanciar o modelo aqui, passar para a GPU para treinar mais rápido, definir uma função de custo, que vai ser cross-entropia, é a função mais indicada em casos de classificação, né? Dentro dela é aplicado um softmax, por isso que eu não preciso colocar aqui explicitamente no modelo, na forward, nessa passada, né? E o otimizador vai ser o ADA. Carregar aqui e vou treinar por 20 épocas. Durante o treinamento, eu vou pegar os batches que vão vir do data loader, passar para o dispositivo, né, para estar tudo na GPU, todo aquele processo de zerar os gradientes, o passo anterior, mas aqui eu estou calculando a máscara de pad, que eu já mostrei. Tudo que tiver um pad, eu vou colocar menos infinito, para o modelo ignorar. Vou passar pelo modelo todos esses dados, com essa máscara de pad, e vou comparar as saídas do modelo com as labels que já foram definidas, que já vão vindo do data loader, para ser os targets. Faço backpropagation, passo no otimizador e somo a loss desse batch com a loss total. Para no final eu dividir. Ter uma ideia do que está acontecendo com a função de custo. Faço aqui a mesma coisa, só que sem otimizar nada, né? Só para calcular o custo de validação e também uma acurácia, para a gente entender o quanto o modelo está acertando. Então, se eu executar isso, aí você já nota uma coisa. Eu treinei um modelo muito mais simples, usando LSTM nas outras aulas, né? E demorou mais. Aqui ele está mais complexo, mas só que está bem mais rápido o treinamento. Isso porque é algo paralelizável. E aqui já está chegando a valores bem, bem altos. Não tem tanto a ver com a loja de treino e validação está próxima. Aqui talvez divide um pouco, mas a acurácia para validação nos 80%. Eu parei aqui antes, mas se eu aumentar mais as épocas, ele passa dos 90%. Então aqui é o exemplo de usar um transformer, um encoder de transformer como classificador. Está sendo feito aqui. Se eu quiser classificar tweets em categorias, se trata de esporte, se trata de tecnologia, classificar e-mails, mensagens de usuários, e por aí vai. É esse tipo de modelo aqui que é usado. Alguma dúvida? O BERT é mais ou menos assim. Muitas. Então tá bom. Armanda? Não, só o tempo vai tirar. Eita, a jornada é longa. Eu tenho outro exemplo para mostrar aqui, não vai demorar muito e dá para a gente encerrar, que vai ser a gente fazer um GPT do zero, né? É um modelo de linguagem com decor. Eu procurei algum texto de exemplo aqui e eu preferi colocar o capítulo 1 de O Senhor dos Anéis, né? Então, tem ele aqui. Nem ele todo, estava muito grande, aí eu cortei uma parte. A gente vai usar isso aqui como se fosse um scraping da internet. O GPT, ele
baixou a internet toda, a OpenAI, para treinar o GPT. Né? Aqui a gente pegou algum texto, e a gente vai construir um vocabulário a partir disso aqui, e a gente vai treinar um decoder, um modelo só para prever o próximo token. Por exemplo, eu tenho essa entrada, o modelo vai prever essa. Aí eu tenho essa e vai prever essa. E assim sucessivamente. Até ser grande o suficiente para fazer algum sentido. Então aqui, eu faço quase a mesma coisa que eu tinha feito anteriormente no classificador, né? Só que aqui está mais direto. Pego os tokens, o que não for, quer dizer, os tokens vão ser só o que é palavra mesmo, né? Outros caracteres, outras coisas ignora, e vou colocar tudo para minúsculo. Aí tudo isso aqui é para construir o vocabulário, né? As palavras únicas que tem aqui, com as frequências, e esses índices também eu vou calcular enumerando cada item do vocabulário. Então, word to index, index to word. Vão ser 2 dicionários, e se eu entrar aqui com a chave nesse daqui, que vai ser um string, ele vai retornar um inteiro, e esse aqui faz o contrário, entra o inteiro e ele retorna um string. Tudo de acordo com o vocabulário. Aqui eu converto todos os índices de todos os tokens. Então, pego tudo isso aqui e converto para índice, né? Usando esse word to index, e gero sequências de tamanho 20. Eu vou treinar esse modelo com várias sequências, né? Com esse tamanho 20, para prever só o próximo token. Então, tá lá o 1 para prever o 2. Aí tá o 1 e o 2 para prever o 3, até chegar no 20. Então, por isso eu vou ter sequências de inputs e targets. Os inputs aqui, eu vou fazer essa iteração aqui, né, nessa janela. Imagine que é uma janela de tamanho 20 que eu vou arrastar por todo esse texto. Pego 20 aqui e no source e no target vai ser o próximo, que está sendo feito aqui. Eu vou mostrar até um exemplo para ficar mais claro. Inputs 0 vai ser a primeira sequência. E o targets 0 vai ser essa mesma daqui, só que com um shift para a esquerda, né? Porque essa aqui é o que vai representar as saídas. Se eu estou no 191, o próximo é o 514, né? Mas ele não vai enxergar isso aqui ainda porque está mascarado. Se eu tenho essas duas como entrada, o próximo vai ser o 143. E assim sucessivamente. Esse processo é muito mais fácil através dessas máscaras. Se eu tivesse que fazer tudo sem elas. Né? Tudo isso vai ser só um decoder. O GPT, como eu falei, ele é um stack de decoders, de blocos de decoder. Então, como eu já tinha definido esse modelo anteriormente, eu vou só usar ele aqui. O tamanho do vocabulário vai ser esse vocab size aqui, vai ser um valor bem alto. 1182. Aí o demodel, que vai ser 64, no heads 8, feed forward 256, duas camadas, dropout 0.1. Tamanho máximo eu coloquei 500, mas só para dar mais margem para explorar aqui, mas não vai passar de 20. Vou instanciar. Também estou usando cross entropia, porque, querendo ou não, isso também é um processo de classificação, né? Já que a gente vai, a partir desses embeddings, prever o que seria o próximo token. Então, se esse token está no vocabulário, é como se fosse uma classe, que a gente usa cross entropia. E otimizador ADA. A learning rate eu coloquei um pouquinho maior, 10 a menos 3, já deve servir. Durante o treinamento, eu vou iterar por esse data loader aqui. Vou pegar um batch de entradas e um batch de saídas. O tamanho do batch foi 16. E vou criar essa máscara causal. É aquela matriz booleana triangular. E os zeros estão acima. Né? Justamente ele não vê o que vem a seguir. Tem que aprender pelo contexto. Então aqui eu otimizo tudo aquilo que a gente já viu antes. Vou colocar para treinar. E é bem rápido. Tudo aqui está sendo paralelizado e rapidinho a gente já consegue prototipar alguma coisa, né? Diferente das LSTM, que por ser necessariamente recorrente, tinha esse bloco, né? Só calculava o próximo elemento quando tivesse calculado os outros anteriores. Aí aqui nessa função de Generate Text, é o que a gente já viu naquele modelo de linguagem. Eu tenho um token inicial, coloquei aqui como se fosse uma lista, né? E vou iterar no tamanho da sequência que eu quero gerar. Então, pego esses tensores de entrada e crio a máscara causal, né? Desativo aqui os gradientes e vou prevendo. Para cada vez que eu prevejo um desses, eu vou fazendo um append desse next token nessa lista de tokens aqui. E aqui eu estou fazendo a argmax justamente para pegar o que tem maior probabilidade do que foi predito. No final das contas, eu converto esses índices de volta para strings e concateno através do espaço para a gente ter a saída em texto.
Então, eu comecei aqui usando esse B, e se eu colocar para gerar, já vai gerar alguma frase. Provavelmente não tenha muito sentido. Começa a ter alguns padrões, né, alguma coisa mais parecida da língua, mas a gente já vê que está aparecendo alguma coisa aqui. Já é bem melhor do que aquele modelo de linguagem que a gente fez usando LSTM. E bem mais rápido de treinar também, né? Já para mostrar essa diferença. Vocês têm alguma dúvida? Essa parte de decoders? Isso aqui é um GPT do zero. Nesse código que a gente viu, a gente meio que gerou um GPT. Claro que bem pequeno, né? Se a gente aumentar os dados de treinamento e, e o modelo mesmo, a gente vai conseguir ver coisas emergindo. E a gente vai poder usar para completar algumas tasks. Podem Querem falar? perguntar? Pode sim. Massa, cara. Olha, você fez a magia aí, viu? Fantástico, parabéns, muito bom. Adorei. Eu tenho uma pergunta que era mais geral. Sei lá, eu vou pensar em sair de texto. Eu vou querer passar veitores que podem representar alguma coisa, um espectro. Eu consigo treinar por exemplo, um modelo transformer ou algo parecido para fazer uma regressão. Em lugar de tentar prever o próximo elemento de uma sequência ou fazer uma classificação de sentimento, eu poderia fazer algo parecido, onde eu vou entrar com veitores e tentar fazer uma regressão, algo assim. Logicamente, um dado que vai ter uma relação temporal, os vetores que vão entrando, né? Sim, sim. Ser, né? Prever mesmo a série temporal, né? Tem alguns modelos já que usam transform. Eu acho que é o Time GPT, alguma coisa assim. Ele faz justamente isso, Seria de muito. Sim. prever séries, né? Exatamente É. isso aí. Eu não estou tentando, eu não necessariamente eu queria prever a mesma, porque seria um pouquinho diferente, na verdade. Não necessariamente eu estaria pensando em prever, assim, ter uma sequência e prever o próximo elemento da própria série temporal. Não necessariamente. Eu poderia entrar com vetores e tentar fazer uma regressão, mas não do dado que eu estou entrando. Entendeu? A pergunta. Sem estar discretizado, né? Sem passar por um vocabulário e tá uma coisa mais contínua, pelo que eu Teria entendi. que pensar em. Mas não é uma série temporal que eu quero ver os elementos na frente. Não seria exatamente isso. Eu entraria com um vetor que pensamos já poderia ser algo parecido a um embedding, mas eu quero que ele tenha na saída, sea, um valor que vai ser uma série temporal, mas não do que eu estou entrando, não é relacionado, não é exatamente o que eu estaria entrando, né? Não o próximo elemento da série. Sim, então seria já usar um encoder, né? Pode ser como um encoder. Eu acho que teóricamente seria algo como um encoder. Eu estaria entrando com algo, né? E ele estaria como fazendo um encoder, né? Que estaria prevendo a partir da entrada uma saída que seria uma regressão. Sim, Poderia sim. ser como um encoder. Poderia ser encoder, isso, É, exato. perfeito. Valeu.